Regime de separação total de bens e os seus efeitos na sucessão hereditária. Algum tempo atrás, eu escrevi um artigo jurídico explicando sobre regime de bens e descrevendo em detalhes que o nosso ordenamento jurídico é composto de 4 regimes de bens. Dentre eles, regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum, regime de comunhão universal de bens, participação final nos aquestos e regime de separação total de bens. Hoje, especificamente, iremos focar no regime de separação total de bens e os seus efeitos no direito sucessório. Esse direito que será adquirido após a morte de um dos cônjuges. Vamos lá. Independente do regime de bens que o casal irá escolher, uma coisa é clara: as consequências da sua escolha poderá ser verificada no momento futuro. Isso não quer dizer que a situação possa ser revertida, desde que justificada e ambas as partes estejam de acordo, conforme eu já expliquei, inclusive caso essa seja a vontade do casal, a troca de regime de casamento. Pois bem, a regra do regime de separação total de bens qual é? Que cada cônjuge possua o seu patrimônio particular, não se comunicando os bens móveis ou imóveis adquiridos gratuitamente ou onerosamente antes ou na constância do vínculo conjugal. O patrimônio não será dividido na separação, até por isso que quando falamos de separação total de bens, é obrigatório a formalização do pacto antinupcial. Agora, muitos que optam pelo regime de separação total de bens podem não entender de forma clara os efeitos que ele trará no direito sucessório, ou seja, pós-morte de um dos cônjuges sobrevivente. O artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, prevê que o cônjuge sobrevivente concorra com os descendentes do autor da herança quando casado pelo regime de separação de bens, isso nos bens particulares. Vamos lá, o que isso quer dizer? Vamos imaginar uma seguinte situação. Um exemplo para que vocês venham entender um caso concreto. Vamos pensar em um casal onde um dos cônjuges tem um patrimônio em torno de 6 milhões de reais. Bens particulares e são casados pelo regime de separação total de bens com pacto antinupcial. O outro cônjuge não possui patrimônio elevado e ainda o cônjuge que tem o patrimônio elevado, ele é filho único e não tem herdeiros. Ocorre que, por ironia do destino, infelizmente esse casal sofre um acidente de trânsito e o cônjuge que possui o patrimônio elevado falece e a sua genitora, mãe, sendo considerada ascendente do direito sucessório, imagina que, por seu filho ser casado no regime de separação total de bens, o seu patrimônio não será herdado pela viúva que permaneceu casada por um período tão curto pelo regime de separação total de bens. Parece bem assustador. Ocorre que, quando falamos de regime de separação total de bens, este disporá acerca da incomunicabilidade dos bens durante o curso do casamento e não no período pós-morte no direito sucessório, pois o próprio artigo 1829 do Código Civil prevê o direito do cônjuge sobrevivente de concorrer com os herdeiros necessários nos bens particulares. É bastante assustador e para que isso não venha a ocorrer, é necessário que haja um estudo com boas ferramentas de proteção patrimonial, dentre elas as cláusulas de incomunicabilidade de não concorrência, que prevê possibilidade de futuros litígios de herdeiros em caso de morte, pois casamento e direito sucessório, embora estejam interligados, são matérias distintas.